Oi, que é a parte mais estranha, mas depois fica normal. Oi, gente! Hoje estou com uma pessoa muito especial. E pra gente não demorar muito nessa entrada, vou passar logo pra ele A introdução, ok. essa introdução. E você pode se apresentar. Você apresenta completamente. Normalmente eu falo, esse é não sei o quem, mas aí eu já vou estar te apresentando. Então você se Ok, apresenta se eu dizer quem você é. ok, então, meu nome é Kaique Ribeiro. Ah, ok, pode saber sobre mim. Sou brasileiro, tenho 30 anos, já vivo aqui em Portugal há 6. Sirvo na Rio Portugal. Sim. Sou líder de grupos de ligação, líder de líderes. E a grande parte do meu chamado propósito tem a ver com cuidar de pessoas, cuidado pastoral. Minha formação é arquitetura, mas trabalho como designer, então sou ali das áreas criativas, adoro Muito mesmo legal. criar, e é assim que quando fala assim, o que foi chamado para fazer na vida é criar, então, Boa. seja lá o que for. Me encontrei um bocado na área de design aqui em Portugal, as oportunidades foram aparecendo, foi meio que assim, tipo, apareceu, e eu comecei a me envolver e gostei, e hoje tipo, consigo conciliar um bocado das duas coisas, da arquitetura e também do design. E na igreja você serve também na área do design, ou não? Agora não mais, Ok, dei um step back, ok. yeah. Tudo bem. Mas sempre estou ali, tipo, dando uma olhada no que está acontecendo e tentando ajudar também, principalmente em eventos, coisas que são Sim, mais esporádicas. Mas estou mais concentrado agora mesmo na área de cuidado pastoral mesmo, que tá é o que eu bom. fui, enfim, Muito bom. chamado É o para fazer. Kaique da Hillsong. Como eu já disse, só tem vindo pessoas da Hillsong agora Ok. aqui. Mas é assim, gente. Se vocês tiverem alguém que não seja da Hillsong pra contar alguma história, me digam, tá bem? Que eu só conheço pessoas da Hillsong e as histórias das pessoas da Hillsong têm sido muito, muito boas. Pra gente entrar na sua história, Ok. a gente conversou um pouquinho antes, então eu queria saber da sua conversão, para começar assim, mesmo que não seja essa a história que Uhum. você vai contar, mas me fala um pouco como foi, se você já veio de uma família cristã, me Uhum. conta assim, como é que, Yeah. como é que foi Yeah, o seu encontro com Jesus? eu diria encontro com Jesus. Exato. Seria, imagina, a minha conversão. É isso, é engraçado a gente falar. Ahm, Principalmente dentro do contexto da nossa igreja, a gente sabe que sempre a gente vai encontrar pessoas novas que estão tipo, começando sua jornada com Cristo. E eu, tipo, diferente dessas histórias, já tipo, supostamente, conhecia Jesus já desde sempre. Aquela Sim, velha história, nasci num berço cristão, todos nós. numa família presbiteriana, da igreja Ok, presbiteriana, que é bem ok. diferente da Hillsong. Sim. E sempre tive ali tipo, minha relação com Deus, mas era muito. Eu gosto de dizer que era muito assim, sabe aquela relação, tipo, Deus nos céus e eu na terra? Deus distante, Um né? Deus distante. Por mais que eu sempre tive envolvido com tudo, igreja é uma coisa que sempre teve no meu coração, tipo, e liderança de certa forma também, porque eu sempre fui muito de, quando tem alguma coisa, estão precisando, eu vou, faço, e isso acaba, tipo, sendo uma coisa que chama atenção. Mas no processo, eu diria que lá no Brasil eu conhecia Deus assim, tipo, Ok, Deus lá em cima, e que orava, e que tinha minha vida com Ele, mas distante. ok. Então, quando eu vim para Portugal, em 2018, foi uma fase, só contextualizando, eu vivi numa cidade a minha vida inteira, e nos 5 anos antes de vir para cá, eu vivi em outra cidade onde eu estava fazendo faculdade. Ok. Então, foi um ano em que, foram 5 anos na verdade, em que eu não encontrei uma igreja em si que eu fazia parte. Então, todos os finais de semana que eu descia para minha cidade, que era perto, relativamente perto, eu ia para a igreja. Ou seja, basicamente eu comecei a ser tipo crente de final de semana, que eu Crente de nunca fui. domingo. Crente domingo. E nessa fase eu tipo, não percebia muito bem que aquilo aos poucos estava me esfriando, tipo, mas ia. Uhum. Pra, achava que estava tudo ok, estava tudo tranquilo, e como Deus era um Deus mais distante, estava tudo fecho. Até que eu decido vir para Portugal. E quando eu vim para cá, foi muito assim, olha, eu quero viver uma experiência fora do meu país. Tinha aparecido uma oportunidade de trabalho aqui numa área que nem era que eu tinha me informado, que era de social media manager. E eu falei, olha, se não for Por agora, que não? eu não vou mais, então vou testar. Nem sabia, tipo, uns 5 meses antes de vir para cá, eu nem sabia onde é que Portugal estava. Mentira, sabia, porque eu também nunca fui mal assim em geografia. Mas era aquilo, não conhecia muito da cultura, não conhecia nada, e falei, vou arriscar. Então eu venho para cá, dentro desse contexto de 5 anos, meio que
ali, cá, tem uma minha igreja na minha cidade, é onde eu congrego, tá tudo bem. Mesmo aqui? Então eu venho pra cá assim. Ah, entendi. Quando eu chego cá, eu tava, olha, se calhar agora dá um tempo assim, talvez, né, da igreja, só um pouquinho pra eu respirar um bocado, sempre tive, né, envolvido com tudo de igreja, e esses 5 anos, embora eu não estava muito firme, assim, tipo, oficialmente, mas continuava indo e pronto. Então eu pensei, se calhar Eu vou umas cansada, férias, né? vou começar uma vida nova, trabalho novo, num lugar novo, onde eu não conheço ninguém, sem documento, sem nada, me parecia na minha cabeça que fazia sentido, Claro, né? umas férias da igreja, por que não? Quem nunca, né? Sei Sim. lá, pensou assim. Pronto. Então, nesse contexto específico, eu chego aqui em setembro de 2018 e em outubro, mais ou menos final de outubro, aconteceu uma situação específica comigo, nada demais, mas tipo, que eu senti mesmo que tava alguma coisa a faltar. E foi muito engraçado porque eu tinha uma listinha de igrejas que Foi eu quanto iria tempo? Um visitar, mês? 1 mês e meio, mais ou menos. Ok. Assim, bem, férias. Crente que não sabe se desviar, né? É difícil. Até Cara, pra. não dá pra desviar, não tem como. Nossa. E aí, eu lembro que eu tinha uma lista de igrejas pra ir. Também. Tem essa listinha, que eram o quê? Igrejas presbiterianas, possíveis, né? Claro. Porque se na minha cabeça era, isso é o que tá certo e tá pronto. É quem vai pro céu, na verdade. Exato. Tem cuidado onde Isso é você polêmico, isso é está polêmico. agora. E, e de repente, tava tudo programado pra ir num domingo e chove, tipo, imenso. E eu não sabia me deslocar ainda direitinho com tudo. E a igreja ficava tipo, mais ou menos a 1 hora de transporte de onde eu vivia. Então eu tava até conversar com um pessoal que tava na casa e eu falei, olha, se calhar eu não vou. E a pessoa tava, não, tu precisa ir, ontem mesmo tu conversou comigo que tava precisando de uma igreja, que tava sentindo mesmo que tava muito afastado de Deus, que precisava Obrigada, uma pessoa. coisa. Obrigado, pessoa. E ela falou assim, vamos pesquisar aqui, deve ter uma igreja aqui perto, não precisa ser a que você quer ir, bora em qualquer igreja. E eu, se calhar, Você peguei, morava onde? eu morava em Rio de Mouro. Ok. E então eu pesquisei, igreja. Juro, a 10 minutos da minha casa, andando, tinha uma Hillsong. Ok. E eu não conhecia a Hillsong como igreja, assim, conhecia Sim. como banda, digamos Sim. assim, de música. Então eu falei, eu conheço isso, tipo, faz umas músicas fixe, se calhar podemos ir. Pegamos o guarda-chuva, fomos, era 10 minutos, só que parecia muito estranho, porque eu Aham. pensava, mas a Hillsong é uma coisa grande, tipo, aqui no Rio de Muro, não vai ter. É. Mas afinal tinha, hoje não tem mais, era uma localização específica que era de Sintra, Ok. que Então eu, era uma era uma extensão. extensão, não era Alice Paulista. Era uma Ah. igreja que era até o pastor Gabriel, que Ok. eu amo de paixão, que era o Eu pastor de pensei uma. que era lá mesmo quando você chegou. Não, era uma Não, não, extensão. era uma extensão. Ok. Aí eu Fixe. lembro que eu fui chegar atrasado, todo molhado, entrei, peguei metade da pregação, o pastor Gabriel falando meio português, meio espanhol, Sim. e eu, ok, mas no final teve a líder de jovens de lá, que é a Poliana, que veio falar comigo, que me introduziu já de vez a toda a gente, tipo, oi, tudo bem, isso aqui, não sei o quê. E aí foi aí que houve essa cena de, ele é brasileiro, não sei o quê, e tudo. Já me convidou num sábado pra ir no boliche, Ah, que que era ótimo. com o pessoal da igreja, fui no boliche, conheci pessoas Você do todo jovem. introvertido. Eu super introvertido, isso é uma coisa importante sobre a história dessa conversão. Eu hoje, tipo, nossa, não tenho nada a ver com o que eu era há 6 anos atrás mesmo. E eu tipo, ok, boliche, vamos. Socorro. E ela ainda falou assim, tem que levar alguma comida, mas você pode fazer qualquer coisa, assim, levar ou comprar pronto. E eu, meu Deus. Ainda vou ser julgado pela comida que eu vou fazer. Ai, que dó. Foi bem. E eu lembro que eu fui no sábado, foi fixe, né? E depois, no final desse boliche, me chamaram pra ir para Lispolis, Ok. que era a sede. Amanhã a Sim. gente de manhã vai pra a sede, né? Que você só conheceu a localização. Tipo, pronto, a localização e tem a principal de Lisboa. E a gente vai amanhã, se você quiser ir. E eu, os caras, sim. Olha, enfim, eu fui pra igreja nesse domingo. Atenção, houve 7 dias. Sim. Eu fui pra igreja no domingo com essas pessoas, que eram jovens, ah, praticamente para receber, né? E a mensagem foi incrível. Mesmo foi aquela mensagem específica que eu tava mesmo a pesquisar, que foi uma mensagem que falava sobre. O título era As Peças da Minha Vida. Tenho ela salva até hoje no podcast Que do legal. Spotify. Porque foi, eu acho que a mensagem que mais me trouxe, tipo, uma visão para isso, para começar essa transformação, não de conversão, mas de encontro e relacionamento com Deus. Sim. Porque era uma mensagem que falava muito sobre nós não julgarmos, mas não olharmos para a nossa vida como apenas pela peça
Imagina que nossa vida seja um quebra-cabeça, digamos assim, mas não olhar para nossa vida como apenas uma peça de um acontecimento específico. Sim. Porque naquele momento, imagina, tinha acontecido essa cena e eu tava, meu Deus, estou distante de Deus, não sei o que, eu tava lá só dentro daquela peça. Tá se afogando já. Exato. E depois olha, essa peça faz parte de um todo e que Deus tem um controle sobre isso, que ele tá a fazer, ele que tá a arquitetar as coisas. Então, por mais que a gente não vê tudo, o cenário, né, a gente começa a montar, aos poucos a gente vai vendo. E aí a gente vai fazer, ok, fez sentido isso acontecer, mesmo que não fazia sentido na altura, Sim. para que outra coisa viesse na frente, para que ela se encaixasse com outra peça que viesse na frente. Enfim, aquela coisa que Deus faz, tipo, de trazer uma mensagem específica para o momento que você tá precisando para te dar tipo, olha, tô aqui e tem algo para Ai, ti. que legal. Yeah. Então Eu foi mais ou gosto. menos ali naquele domingo que foi tipo, tem alguma coisa para mim aqui. E foi bem engraçado porque a gente saiu de lá e foi para Sintra. E tipo, tudo em seguida, né? A gente já tá habituado a essa coisa de Sim, passar o dia todo domingo. no domingo na igreja. Mas para mim era uma coisa tipo surpresa. Ok, o que que tá acontecendo? Tipo, não vou sair de casa às 9 da manhã, às 8 da manhã e agora ainda tô aqui. Nem tô preparada. E de repente me botaram pra servir. Olha, a gente tá precisando botar aqui uns papéis aqui nos bancos e depois levar umas cadeiras pra ali. E aí eu tava lá. Resultado. Eu No não vou segundo. falar, não, eu não sei, eu não quero. Sim, eu vou. Yeah, foi nesse mesmo domingo que eles me descobriram, já me deram algo pra servir e falaram: olha, você dava bem com o rosto. E eu dava? Não dava. Enfim, e aí foi começando essa outra jornada, que aí foi tipo, essa descoberta. Então, pra mim, acho que aquele momento, por mais que tenha sido o primeiro dia, assim, foi o momento que eu realmente, ok, há alguma coisa a acontecer aqui e Deus quer que eu esteja aqui, Sim. porque aquela lista toda que eu fiz, eu nunca cheguei a visitar, eu nunca fui a nenhuma daquelas igrejas, Sim. mas foi algo muito forte pra mim que eu devia estar ali, sabe? Olha, eu preparei isso tudo para que tu estivesse aqui. Sim. E pronto, aquilo de certa forma já me tocou de uma maneira diferente. Eu acho que o fato de eu ter nascido na mesma igreja e sempre estar no mesmo lugar, eu nunca sequer, tipo, pensei assim, ok, Deus me escolheu estar aqui. Era só natural, tipo, minha família vai, eu vou e é isso. Mas ali foi tipo, contra todas os meus preconceitos até, porque eu vinha com muitas ideias super formadas na minha cabeça. E de repente tudo era diferente. Eu lembro que coisas assim, bem básicas. Mas eu lembro que levantar as mãos e bater palmas era uma coisa que eu ficava assim, Absurdo. porque eu era da igreja bem tradicional. Então, eu sempre fiquei assim, E eu lembro que ali foi, mas era uma certeza, tipo assim, ok, eu tenho que estar aqui, eu tenho que aprender alguma coisa aqui. Então ali foi esse despertar e ao longo desse primeiro ano em si, Deus foi mesmo, tipo, muito específico comigo e me trouxe muita certeza, assim, eu tenho algo especial para ti e eu te chamei para alguma coisa e pronto. E ali foi meu despertar também. Sim, aí foi quando você realmente começou a conhecer Jesus, vamos assim dizer. Por mais que você já era cristão e tal. Sim, eu também tive essa viragem de ter sido cristã toda a minha vida, o Mário também. E depois, em algum momento, é que falam, não, mas não pode ser só isso. Tem que ter mais alguma coisa para além disso. Pois é. Mas entrando na sua história mesmo, na história que você quer compartilhar com a gente. Essa já é uma grande história, já é muito bom. E assim, uma coisa que eu vejo em todo cada episódiozinho do Histórias para Contar que eu faço é que toda a vida é a história, é uma história. Então, nesse meio tempo, com certeza teve milhares de detalhes que aconteceram. Tem sempre detalhes e quando a gente está sem Deus, tem detalhes. Mas parece que quando a gente está tendo assim uma vida frequente, com constância com Deus, acontecem coisas que não que a gente olha e faz tipo, não. E eu acho que também o nosso olhar fica mais atento. A gente consegue ver melhor, ouvir melhor. Parece. O mundo não vira só isso, não vira só o trabalho, não é só o ir à igreja, não é só isso. É isso e o que está por trás disso, é o que está provocando tudo isso. É verdade, a gente tem isso agora, a gente tem os vizinhos fazendo obras. Eles vão ficar fazendo obras, tá bem, gente? Então é isso. Vai ser nós os três, o Mário tá ali também, o Mário tá ali. E as obras? Tá aqui. E eles. Mas tá tudo bem, não faz mal. Sim, pode começar a desenvolver a partir daí, mas para entrar mesmo na história que você quer compartilhar com a gente. Imagina, a minha história, assim, como você disse,
há várias coisas que chegam até esse lugar e há várias coisas após esse lugar. Mas eu acho que, não sei, quando tu falasse assim, ok, uma história, eu penso nessa porque tem muito a ver com, por exemplo, eu comecei minha relação dentro dessa história que eu te contei, mas uma relação com Deus sempre há um chamado a uma mudança e a uma percepção de propósito, Sim, porque o relacionamento com Deus vai revelar muitas coisas que ele tá querendo trabalhar em ti sim. e que vai ser usado para alguma coisa. Uhum. Eu costumo dizer que Deus nunca desperdiça nada. Nada da nossa história, nada do que a gente sabe, nada dos nossos dons, nada dos nossos talentos. E ele quer ainda forjar mais coisas ali dentro. Então, acho que esse start foi o que me deu mais visão sobre Jesus, sobre quem é Deus, de fato. Não, ele não é um Deus distante, uau, todos. Ele é todo-poderoso, sim, mas ele não é distante, ele é próximo e ele quer algo comigo especificamente. Sim. Porque até chegar nesse ponto que eu quero partilhar, houve esse processo na minha cabeça de ser, de moldar a forma como eu pensava. Uhum. Ah, eu não sei, tipo, tu que tá assistindo, ou até se tu já viveu isso, mas, tipo, há um momento da nossa vida que é, tipo, você tem já coisas pré-estabelecidas na sua cabeça que são certas e é isso e ponto. Uhum. E muitas dessas coisas, quando elas vão de encontro àquilo que Deus quer fazer, ele vai encontrar uma maneira de quebrar. Sim. Igual a obra cristã. Igual eles estão Yeah. fazendo. Ele vai encontrar uma maneira de quebrar. Às vezes vai ser tipo. Vai fazer uma volta imensa pra você perceber. Sim. Ou vai ser tipo nos detalhes. E Sim. eu sinto que, pra mim, começou através de vários detalhes e coisinhas. Mas depois teve um momento que vai ser tipo assim: olha, acorda, eu quero te chamar pra uma coisa e Eita. você vai fazer. E é esse momento que eu quero contar. Mas pronto. Ok. Sim. Basicamente, isso teve a ver com a minha percepção do que era o meu chamado. Sim. Tipo, Deus me criou pra alguma coisa, eu já tava no caminho de, ok, sim, Estava nos hosts. já sabia. Tava nos hosts. Que atenção, foi um momento da minha vida que forjou muito acerca de mim. Sim. Porque essa cena da personalidade, a gente até fala muito da nossa igreja, né? Há coisas que são a nossa personalidade, as coisas são coisas que você aprende sobre. É. Né? E muitas vezes a gente pensa assim, ok, eu sou tímido, não sei falar com as pessoas, isso é quem eu sou. E já E trava corta. aí. Exato. Olha, Deus me usa em várias coisas nisso, não, porque isso não é quem eu sou. Exato. Mas a realidade é que, muitas vezes a gente não sabe realmente quem a gente é. É. E a gente precisa de uma boa. De um bom reflexo para poder ver isso. E nada melhor do que a palavra de Deus. E tipo, quando ele tem algo para ti, você vai pegar dessa coisa que ele tem para ti e aí você vai começar a se enxergar de outra Sim. maneira. Para mim foi totalmente isso. Quer dizer, comecei no rosto, bem, tipo, não é o meu lugar. Os hosts são as É pessoas verdade. que Recebem. recebem. Estão na porta, estão nos corredores, enfim. Esses são os hosts. As pessoas que estão com um sorriso no rosto e Bom recebem as pessoas da dia. melhor maneira. Não que eu não seja simpático, acho que sou. Mas eu sou tímido. Aliás, eu nem consigo mais falar isso, porque eu não sou tímido mais. Eu era tímido naquela altura. Então era tipo, Você é um ok, você tímido vai pegar fake. isso e vai fazer. Eu até costumo brincar que eu sou um ex-introvertido. Funciona assim. Se identificava como Eu me deixo. introvertido, mas Eu não Deus era. te mudou. E dentro desse processo, o host team me ajudou muito a perceber isso, porque era algo que eu sentia que Deus queria me usar. Querendo ou não, aquelas pessoas olharam para mim e falaram: você é brasileiro, vai dar certo, vai lá. Eu não acreditava nelas. Uhum. Mas algum motivo tinha para aquilo acontecer. E ao longo do tempo fui percebendo que havia coisas que eu julgava ser quem eu era, mas na verdade era só habilidades que eu não tinha. Porque até essa cena do social, do falar, do tudo, isso também são coisas que nós Dá aprendemos. pra praticar. E como eu só não fazia e falava, não, não sou eu nunca desenvolvia. Então ali foi um momento que eu desenvolvi essas coisas todas. Mas isso ainda assim era uma fase, era uma coisa que Deus estava a começar a trabalhar. Mas a mais importante, que é o que vamos chegar nessa história, que eu tô aqui só, eu sou bué prolixo, Não então faz vocês que mal. Tá lutem. tudo bem, eu gosto. Eu sou assim, Vocês vão ter eu que gosto de dar gostar. contexto. Eu gosto de Vocês dar vão ter contexto. que gostar, desculpa. É, isso me ajudou a, tipo, já quebrar essa visão de que, ok, Deus quando quer fazer alguma coisa, ele vai mudar, mas ainda assim tem aquela coisa da nossa vontade. Até aquele momento, qual era a minha ideia de vida? Qual era o meu plano? Era, ok, vou sair do meu país, vou ser bem sucedido profissionalmente, ter as coisas que eu não tenho ou que eu quero conquistar, e that's it. Um Nasci, sonho. Sonho europeu. consumi, morri e fui. Ou seja, era uma vida muito vazia, que, tipo, era preenchida com outras coisinhas, que é isso, a minha vida com Deus acontecia nessa mesmo meio, mas faltava alguma coisa.
que era o propósito em si. Sim. Então, os nossos dons, talentos que Deus usa, né? Tipo, e a forma como ele vai usar a nossa vida e ao longo das coisas, mas é para um propósito. Ou seja, há uma coisa que Deus escolheu para ti. Exato. E que às vezes você não sabe ainda, você tá ali naquele processo. Para mim, eu já tinha pistas de que tinha a ver com cuidado pastoral, tinha a ver com cuidar de pessoas, mas para mim era tipo, Deus, não. Quando é que você teve essa pista? Imagina, na verdade, a minha pista começou com uma coisa meio crazy, assim, que foi, eu não sei se vocês sabem disso, quem já me conhece, quem não me conhece não sabe disso todo, mas o meu avô, ele era pastor. Ok. Yeah. Só que Ai. imagina, Quando tem família, a gente já fica tipo, não. Só que imagina, meu avô foi pastor. Aham. Todos os filhos, né, ou seja, minha mãe e meus tios, seguiram vidas sem pastor, sem ser pastor. Então, quer dizer, eu pensei, se havia um legado, olha, meus Já não. pais, eles que eram, né, perfeito. Pra mim não, tá tudo bem. Só que eu acho que, imagina, essa pista começou uma vez que eu tava até falando com a minha mãe sobre, aliás, tava falando com meu irmão sobre achar estranho eu ter saudade do meu avô, porque meu avô, quando faleceu, eu tinha 3 anos, 2 a 3 anos, quer dizer, eu não conheci nem convivi com ele, mas eu sempre ouvi falar sobre as coisas que ele fazia e principalmente através das pessoas que ele cuidava. E aí o que acontece? Eu tinha uma certa admiração pelo meu avô sem nem conhecê-lo. Ok. E aí eu lembro que eu tive essa conversa, eu falei, é possível, tipo, saudade de uma coisa que você nunca viveu, porque eu nunca vivi nada com eu até lembro daquela música, daquela coisa do Neymar, né? Saudades que a gente nunca viveu. Era tipo isso, é possível isso. E depois, tipo, indo mais a fundo, eu comecei a perceber que o que eu admirava e o que eu sentia, essa admiração tinha a ver com ver as vidas que ele impactou. Porque todas as pessoas que... Imagina, como é que eu conheci meu avô? Através das pessoas que viveram com ele, né? Porque eu não vivi tanto assim com ele. Então, havia algo de especial quando elas falavam tipo, sobre como ele pastoreava, como ele ouvia as pessoas. E de repente eu me identificava com isso. Eita. Eu sempre fui uma pessoa de ouvir as pessoas. Pronto, isso foi a primeira... Claro, porque o introvertido não fala, né? Então ele ficou ouvindo. Ou seja, até isso... Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Ou seja, eu tinha que ser introvertido para poder aprender a ouvir, para depois, quando eu falasse, Exato. eu soubesse, tipo... Olha, agora foi esse insight aqui, olha, do nada. Um boom agora ao vivo. Boom, olha. Revelação. Então, ali foi o meu primeiro tipo, sinal que alguma coisa no cuidado pastoral eu tinha admiração. Quando você veio pra cá, você já tinha essa pulguinha, então? Era uma pulguinha, mas era mesmo uma pulguinha muito pequena. Era pequenininha. Se calhar era um ovo da pulguinha. Era muito pequeno. E quando eu comecei a me envolver nas equipas, uma coisa que para mim era muito importante era saber mesmo das pessoas, como é que elas estavam. Porque eu comecei a servir no Rostim e passado alguns meses eu comecei a servir em design. E design é uma área que é muito solitária. Você basicamente tem design para fazer, dificilmente você vai fazer com outra pessoa, você tem uma missão, vai lá, senta no computador e faz. Sim. E eu sempre achei isso um pouco... uma certa dificuldade de ligar as pessoas, sendo que o serviço delas é uma coisa individual. Então, quando eu entrei nessa equipe, uma das coisas que eu mais tipo, sentia no meu coração era, eu acho que isso aqui devia ser uma outra coisa, ou tentar, tipo, sei lá, se calhar no domingo a gente senta todo mundo numa mesa, porque queria não... pastorear o design. Exato. O que é engraçado, porque a Rosinha, que é uma pessoa incrível nessa jornada da minha vida cristã, que era pastor, a Rosinha e o Fred eram pastores de jovens na altura que eu entrei. E eles eram tipo, mesmo pessoas incríveis que via assim o ouro no nada, porque para mim eu tava bem coisa. E eles já tinham essa visão. E eu lembro que naquela altura, não naquela altura específica, mas logo um pouco depois, ela me falou muito sobre o que eu tinha de bom. Eu achava que o que eu tinha de bom era o design em si, a parte prática daquilo. E eu lembro que ela falou, não, o teu olhar pastoral é o que faz diferença nessa equipe. E eu, olhar pastoral? Já vi isso antes. Então, era uma pulguinha que ficava ali, saltava uma vez ou outra, saía. Mas eu tinha medo. Por quê? Porque dentro desse contexto Porque imagina, eu vim do contexto do Brasil, e no contexto da igreja presbiteriana especificamente, o pastoreado é um formato muito específico. É o pastor da igreja. Sim. E que muitas vezes tem um chamado para ir para um outro lugar, e depois ela vai para outra cidade. E minha família já sofreu entre aspas, né? Mas sofreu muito com isso no sentido de, ok, a gente vive aqui agora um tempo, passa 4 anos, vai para outro lugar. Minha mãe e os meus tios, cada um nasceu em um estado diferente do Brasil. Os pastores rodam, né? Exato. E eu acho que, de alguma maneira,
para a minha visão, que era, eu quero ter um trabalho bom, estável, não sei o quê, isso não casa. Então, se não casa, eu não vou ser pastor. Não faz sentido, eu sou arquiteto, que gosto de usar minha criatividade, tá maravilhoso. Então, não tinha lugar onde eu encaixava a cena pastoral. E é isso, não tinha lugar onde eu não encaixava, não é? Porque... Ainda só tá bom, a gente ama. Exato, exato. Então, eu lembro que eu falava disso vez ou outra, já estava começando a liderar um grupo de ligação, que é, hoje são as crews, né? Mas basicamente é uma célula, um lugar pequeno, um grupo de pessoas, se encontram durante a semana, e ali, obviamente, foi onde, tipo, aquilo ficou evidente. Quer dizer, eu amava estar com as pessoas e cuidar delas. E às vezes era... Imagina, no início, eu lembro que quando a líder de jovens de Sintra me chamou para fazer isso, ela tinha uma visão, que era... foi lá Foi uma em Sintra pessoa... ainda. Ah, tá. É porque Sintra ainda fica um tempo na minha vida, fica até 2020. Eu vi as fotos da Cruz de Sintra, é Vixe, verdade. não foi? Mas eu não sabia que tinha uma extensão da Hillsong Exato. lá, não sabia disso. Agora não há mais, que a gente unificou. Sim, Em uniu, 2020. né? Exato. Boa. Mas até ali era Sintra, a localização, e eu já começava a frequentar. Tudo foi muito rápido, na verdade. Eu comecei a servir no segundo domingo, depois na semana seguinte eu fui para um grupo de ligação em Cascais, Boiatuva, com boa gente que eu nunca vi na vida. Que tinham Do outro casais lado. e eu, ok, o que eu tô fazendo aqui? E depois eu já tinha encontrado outro grupo de ligação, que era o grupo de jovens, que acontecia a cada 15 dias. E, sei lá, eu acho que eu fui umas 3 vezes pro grupo de ligação, e aí a Polly, que essa era a líder de lá, virou pra mim e falou, olha, eu tenho uma visão. E eu, ai meu Deus. Eu tenho uma visão, eu quero abrir um novo grupo, onde eu vou me mudar. Foi tudo em cima. Foi tudo. Eu pensei Vou que tinha pra... passado 1 ano, 2. Foi 3 meses. Olha, uma coisa que eu vou dizer, quando Deus quer, É esquece. verdade. Porque eu não queria, né? Na verdade eu É. não queria, mas Mas quando a Deus gente quer, não se querer também, não. vou chegar lá. Aham, Vou chegar lá. O cerne dessa história, eu não queria. exato. Ah, pronto, então ela me chamou e eu, tipo, olha, eu não acho que eu sou pra isso. Eu, sei lá, acabei de chegar, ainda tô, tipo, nem conheço direito as coisas. E ela, não, mas quando você fala, tipo, dá pra ver que você, tipo, além de ouvir bem, tipo, você tem palavras bem importantes e que agregam. E eu, ai, meu Deus, não Socorro. tô vendo isso. E ela, olha, vamos fazer assim, você vai orar. Aquela velha, né? Isso é quando um Velha pastor vira pra ti estratégia. e fala assim, ora primeiro, pergunta a Deus, ixi, Ele já sabe. ele já sabe. Ah, então, você vai orar, isso vai, tipo, colocar mesmo nas mãos de Deus se ele quer te usar dessa maneira. Se sim, ele vai encontrar forma. Mas que você não se sinta que eu vejo, acho que é, mas se você não vê, Deus vai fazer uma maneira de você ver. Aham. E eu, ok, então vou orar. Orar eu posso aceitar, né? Tudo bem. E, obviamente, Claro. né, eu lembro que o que mais me deu sim foi essa cena que ela falou que queria abrir um outro grupo, e eu pensei, talvez eu esteja travando o crescimento disso em outro lugar para outras pessoas, por causa do meu não. E eu acho que isso pesou Uau. muito, foi tipo, acho que eu posso dizer sim a isso, Sim. talvez não vai ser tão doloroso assim, e é Você foi só pelas um grupo. pessoas, né? Mais um sinalzinho verde, ó. Tava tudo, na altura eu não tava bem, mas tava tudo ali. Pronto, então passo a liderar grupo de ligação. Então, imagina, tudo para mim já estava a indicar isso. E passa alguns anos, né? Eu entrei na igreja em 2018. Em 2019, no início, eu aceitei a fazer parte do grupo de ligação. E no final de 2019, mais ou menos por volta de agosto, eu aceito fazer parte da equipe de design. Ok. Então tava tudo ali acontecendo em 2019. Quando vira o ano para 2020, que foi a pandemia, né? Todos sabem. Sim. Aí foi um ponto tipo, mesmo de virada, onde eu tipo, realmente me dediquei bastante à igreja. Eu fiquei sem emprego na altura. É, Então, deve falei, ter. olha, eu tô só aqui à toa, vamos Sim. fazer cenas. E nessa altura foi incrível mesmo ver a capacitação que Deus me deu. Porque mesmo design, eu nunca me formei em design. Sim. E grande parte daquilo que eu aprendi foi muito paralelo ao que eu estava fazendo na igreja. Muitas das coisas eram, olha, temos uma ideia X, e eu não sei fazer isso. Mas eu vou pesquisar no YouTube. Vou à toa. E eu pesquisava, fazia, e até que dava certo, não sei o quê. E foi uma fase que tava a ter muitas coisas. A gente de repente passou a fazer o online. Uhum. Ninguém sabia direito no início o que estava a fazer. Precisava de imensas coisas de design por causa das telas, do YouTube, das thumbnails e aquelas coisas todas. E oráculo, que eu não sabia nem o que era aquilo. Oráculo é aquela. Sabe quando você tá na TV a visão e passa aquela coisinha assim com o nome da pessoa? Com informações? Aquilo é um Sim. oráculo. Nem sabia disso. Também não sabia. Pois, conhecimento é tudo. Informação. Yeah. Então foi tipo.
um aceleramento imenso em 6 Ok. meses. Foi um período que eu fiquei preso no Brasil e tava a servir à distância. Você voltou pro Brasil? Porque eu tinha ido pro Brasil de férias Ah, em você ficou janeiro. preso no Brasil. Fecharam essas fronteiras e eu fui preso em Coisa... fevereiro. Olha, eu juro. Eu falei assim, meu Deus, eu quero muito voltar para Portugal. E engraçado que naquela altura eu ainda tava assim, será que em Portugal mesmo que eu tenho que estar ou no Brasil? Quando eu terminou 6 meses no Brasil, eu falei, eu quero voltar. Quero mesmo voltar. E aí eu volto, e quando eu volto, foi um bem engraçado, porque a gente já tinha feito a transição de Sintra para Lisboa, ou seja, unificamos Lisboa e Sintra, só que eu fui para o Brasil. Então, de repente, tava tudo a acontecer, eu não tava cá, era pandemia. Quando eu volto, como eu tive tão intensamente a servir e me envolver com tudo, todo mundo me conhecia. Eu não conhecia Oh. ninguém. Eu juro, eu não conhecia ninguém. Eu passava no corredor e o pessoal, oi, Foi eu. introvertido. Oi? Mais uma vez, né? Ali eu já tinha quebrado algumas coisas, porque eu já tava Ok. liderando, já ainda tava Já. no Já rostinho, dava oi, já então. tava melhorando, já dava oi, Já dava oi. já dava oi. Então foi muito intenso. Eu cheguei, de repente, a igreja em si era tipo uma família, literalmente. Sim. E eu vi o poder, assim, primeiro do serviço, né? De você realmente entender o porquê que você faz isso e que é para Deus, e depois o poder da comunidade, tipo, da igreja local, das pessoas, tipo, a construírem aquilo juntos. Porque eu voltei, de repente todo mundo me conhecia, a gente já tava fazendo essas coisas, e aí ideias novas a surgir, porque a gente tava, ok, passando o processo da pandemia, algumas coisas já estavam a voltar, presenciar, outras nem tanto. Enfim, me envolvi aquilo de cabeça, e aí, nesse período, foi quando Deus me traz, tipo, essa percepção de propósito e de chamado. Porque até então eu tava, ok, eu tava servindo, tava fazer aquilo que Deus me chamou a fazer, que era fazer design, e tipo, servir ali no grupo de ligação, mas essa ideia do pastoral ainda estava ali, tipo, sendo exercido nessas coisinhas, mas não tão aflorado e não tão visível quanto quando ele realmente falou, não vai fugir, tem um chamado pastoral pra ti. E pronto, aí chega no episódio Sim. que eu tava querendo dizer. Enfim, foi um dia, a gente tava tendo basicamente, antes de contar a história, mais Sim. uma vez, mais Não contexto. faz mal. Por que que Contextos, eu eu quero, gosto. por que que eu quero contar essa história? Porque eu acho mesmo que tem muita gente que ainda tá à espera de alguma coisa. Eu era essa pessoa mesmo, eu tava tipo, Sim. já tinha tudo, eu tava servindo aquilo, tava aquela, mas parecia, não, pastor não sou. Tem que ter a voz, né? O Não. anjo, E, a e revelação, se a não é no placa. formato que eu pensei, Aham. tipo, não é, isso não é, não, gente, eu não sou, Sim, não sou pastor. é Eu isso. sou só uma pessoa servindo na igreja. E Sim. tá ótimo. Com visão pastoral, mas e daí? E daí? Só que foi um domingo em que Deus mesmo me falou, olha, parou. Parou com essa brincadeira. Tipo, eu tenho mesmo isso pra ti e ou você diz sim ou olha. Não foi na hora da pregação? Vou contar como foi. Ah, Pronto. Então era um domingo onde a gente tinha recebido o pastor Luciano Subirá. ok. Já pegaste daí o Já, negócio? já ficou, já subiu o Já subiu o nível. nível, Obrigada. porque foi um domingo que ele tava a fazer várias pregações, foram 4 pregações diferentes. E a última era sobre o livro Até que Nada Mais Importa. Hum, É um livro, o título já diz muito. Se vocês não leram esse livro, Só o título já é uma juro, pregação. É tipo, ele fala o leiam, título leiam. e você já fala assim. E Eu assim aceito. Deus, Ou seja, já dá pra ver onde é que isso vai, né? Aham. Quer dizer, eu já tava ali o dia todo na igreja, já tinha visto todas as outras pregações sobre jejum, sobre tudo, e eu super on fire. Quando chega nessa, ah, ali foi tipo um momento no final já da reunião, onde a gente tava a orar e tipo, uma das coisas que ele falou foi para pedir a Deus para revelar tipo, aquilo que realmente eu fui chamado para fazer, ou seja, peça a Deus para mostrar isso, porque a gente tem que viver uma vida cristã em que todo o resto não importa. Uhum. O teu chamado é o principal. O resto vai estar, tipo, a circundar o teu propósito. Muito bom. E até ali, na verdade, não era isso que estava acontecendo na minha vida. O que estava Sim. acontecendo era, eu tinha minha vida e as coisas estavam a circundar ao redor dela. Sim. Quer dizer, eu tenho um objetivo de vida profissional, etc e tal. E, ok, aqui encaixa um serviço, aqui encaixa o design, aqui encaixa cuidar de um grupo de ligação. Mas essa inversão foi mesmo ali. Foi um momento que eu fiz aquela oração e na hora, assim, foi mesmo sobrenatural. Era um momento que a gente estava no momento de louvor, eu fiz essa oração, estava ajoelhado no chão, já não estava aguentando mais com as minhas lágrimas. Já foi. E foi muito claro pra mim, tipo, Uau. o que eu quero de ti é o que você sempre disse não. Eu, Aí você quis fugir. eu literalmente quis fugir. Eu não sei se. Eu tenho um amigo meu que tava lá no dia, que tava sentado do meu lado.
E eu lembro que Deus, mas isso não. Que a crise de ansiedade. Eu não quero isso não. É muito pesado, tipo, é muito difícil. Tipo, eu vou simplesmente dizer, ok, Deus, eu tenho um chamado pastoral e me usa para cuidar de pessoas. Sabe a responsabilidade que é isso, sabe? Tipo, e é isso, quem sou eu para cuidar das pessoas? Era todo um misto de pensamentos que via, mas era muito claro, tipo, é isso que eu tenho para ti. E é para tu aceitar, é para tu ir. E eu, não vou, não quero. E eu lembro que eu me levantei do chão, daquela, Deus, não faz de me pegar. E eu, juro, Eu vou sair dessa igreja. mas foi literalmente isso. Eu empurrei meu amigo, coitado do Ginaldo, desculpa, Ginaldo. Oh, Empurrei meu amigo e só desci. Aquela escadaria ali, eu tava lá em cima. sim. E eu decidi, eu preciso sair daqui. Literalmente, foi um sentimento de fuga muito grande. Eu me sinto, eu lembro que Você desceu as escadas? eu desci as escadas, atenção, quando eu falo que eu fugi de Deus, eu fugi dele. E Deus olhando, tipo, E a Deus, ai, coisa. eu sou onipresente, você sabe disso, né? E aí, nessa altura é que me veio muito essa ideia de Jonas. Sim. Porque pra mim, obviamente, mais tarde você vai ver que vai fazer muito sentido. É, a história de Jonas pra mim era eu. Ele sabia. Jonas era profeta. Não era uma novidade pra ele. E era isso. Eu sabia que eu tinha um chamado de cuidado, só que eu tava só dizendo não. Eu só tava indo por outro lado do que era possível. E Deus vai e resgata ele. Eu literalmente me sentia na barriga da baleia. Do peixe grande, sei lá, por exemplo. E ali eu que só queria sair daquele lugar, que era um lugar que tipo, Deus estava me transformando ali, eu não queria estar ali porque eu estava fora do que eu pensava que era o objetivo da minha vida. Transformar é muito ruim. Mudar, saídas, ai, é péssimo. Ninguém gosta. É que é zona, né, de conforto por um motivo, É confortável. né? É gostoso. Enfim, desço, empurro meu amigo, desço aquilo. Engraçado que ele depois até me mandou mensagem, tá tudo bem contigo, não sei o quê. Enfim, ele depois soube o que estava acontecendo. Coitado. Desci, e aí vem um momento. Eu tô fugindo de Deus, né? Descendo mesmo as escadas, viro pra porta do corredor, aquelas portas abertas, estavam abertas, porque já tinha acabado a parte do final do culto, então o pessoal já tava a descer. Sim. E eu olho pra saída, parecia aquela que assim, o fundo do túnel, a minha saída tá ali. Eu tô criando todo um filme na minha cabeça, Podem vai. criar, porque foi exatamente assim. Então eu olho pra porta e eu vou pra porta. E aí vem uma sombra e passa assim na frente da porta. Quem era? O pastor Gabriel. E ele bate, olha pra mim no meu olho. Eu não sei nem se vocês vão ver disso. Mas ele bate os olhos nos meus olhos. Eu olho pra ele com uma cara de choro e de socorro. E ele olha, fecha os olhos assim, e eu vou desviar pro outro lado. E ele só me abraça, se puxa pro um lado, juro, quase me deu um mata-leão. Vira pro outro lado, me abraça e começa a orar. Mas assim, tudo aquilo que Deus estava me falar ali, antes, ele confirma. Mas assim, com palavras assim, às vezes específicas mesmo que eu tava a usar. Tipo, olha, ele até falou sobre isso, sobre, tipo, não fujas da presença de Deus, tipo, ele quer fazer alguma coisa na tua vida. Que e ele começa a orar. isso? E eu, tipo, Jesus, como é que eu vou fugir do pastor Gabriel daquele tamanho? E eu só chorando, só chorando. Eu lembro, e foi engraçado, porque assim, ao mesmo tempo que aquilo foi, ok, parece que Deus estava a me prender de novo, foi bué relieving, tipo, foi bué libertador? É. Agora do nada Deve usando ser. palavras em inglês, Mário, traz Não aqui faz pra mal. isso. Nós somos bilíngues. Foi bué Né? libertador. Eu lembro que ele me abraçou, né? Na verdade, ele me deu um mata-leão. E eu abracei ele. E eu lembro que enquanto ele orava, eu não tinha força. Eu literalmente não me sentia com forças. Parecia que ele tava segurando e eu tava assim. E eu... Só bate magoado, tipo... Yeah, Que dó! foi, tipo, e eu lembro que eu terminei daquilo, eu nem tinha força. Eu fiquei em pé de novo. E eu... Ok, onde é que eu tava? Fugi. Ok, e eu volto pra sair daquela porta. Você voltou. Eu ainda voltei, eu volto, e aí Ai, quando meu eu tô cruzando o corredor, assim, tipo, ali no final, ali pra indo pras portas de vidro da Spoilers, mais uma vez, tipo, Deus fala, você não vai fugir. Você não vai fugir. Então a minha maneira foi, ok, mas eu não posso estar nesse estado aqui à frente dessas pessoas. Porque eu tava mesmo, eu tava acabado. Coitado. E eu sou bué chorão, então, tipo, eu tava ali no nível
mil do choro. Eu acredito. E eu só então pensei, ok, não vou fugir da casa de Deus, mas também aqui não vou ficar. Eu subi para aqueles banheirinhos que tem lá em cima. Ok. Que E eu estratégia boa. fecho a sanita, sento assim. Posição, Eu não quero. posição fetal Em demais. posição quase fetal. Tipo, eu não quero, Deus, eu não quero, isso é muita responsabilidade, tipo, e eu nem sei como é fazer isso, tipo, eu não sou essa pessoa. E é todas aquelas coisas que é isso, são coisas que parecem tão verdadeiras pra ti, porque tu passou uma vida toda a afirmá-las, Sim. que você se agarra nessas coisas. Uhum. E eu lembro que nessa altura, né, nesse momento, por mais que eu queria fugir de tudo, eu pego o telefone e ligo pra Rosinha. Ok. Que pra mim a Rosinha sempre foi uma pessoa âncora, assim, em momentos que eu não sabia o que fazer. Uhum. E aquilo eu realmente não sabia o que eu fazer. Eu peguei o telefone e eu você tá aqui. E ela, eu já sei o que aconteceu, não sei o quê. E aí eu fui, tipo, explicando como eu podia. E ela, olha, eu não tô aqui, mas eu vou ligar pro Fred agora. O Fred tava na igreja. Ok. Então o Fred, do nada, entra na casa do banho. E, Ah, ah, inclusive foi um momento, assim, muito mesmo... Olha, tenham resgate. pessoas que vão te guiar pro caminho certo, porque vai precisar em algum momento. É isso que eu ia dizer, que a É, importância de ter uma comunidade de pessoas, tipo, primeiro o pastor Gabriel, é, depois a Rosinha, de ter pessoas ali, se você tivesse tido a revelação sozinha em casa, é. você, sei lá, você ia ignorar e ia falar, não, isso é coisa da minha cabeça. Como muitas vezes eu já tinha feito, é. Talvez Deus até já falou com você antes, mas você falou, não, é coisa da minha cabeça, eu vou mudar de canal. Ou, sei lá, não vou assistir esse vídeo. Ou, sei lá, não vou fazer. Mas quando você tá na igreja e tem pessoas que estão unidas com Deus e unidas com você no mesmo propósito, acaba que não tem como, né? Uhum. Porque você recebe a revelação, aí alguém recebe a mesma revelação. E depois você fala, vai falar o quê? Se alguém contou, quem contou que só vai eu e Deus? Foi Deus mesmo, Muito não, o bom, Espírito sussurrou. muito bom. Deus, Sim, eu ia desculpa. falar uma coisa, mas é melhor não falar. Eu ia falar. Não vou falar. É, Pode falar. eu ia falar Fala. que o Espírito Santo é fofoqueiro. Sim, Porque mas ele é uma vai só fofoca falar. boa. Mas é uma fofoca boa. Então É, não é fofoca. Enfim, sim. whatever. Então, naquele momento na casa do banho, a Rosinha no telefone, o Fred comigo, e eu simplesmente botei pra fora todos esses medos e inseguranças no sentido, guys, é assim. Eu tenho mesmo convicção de que Deus falou comigo essa noite, e ele me falou que eu tenho um chamado de cuidado pastoral, que eu já sabia, mas eu não queria, e eu não quero. Não acho que, tipo, eu consigo fazer isso, é muito pra mim, é muito pesado, e eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Quero fugir. Porque eu quero fugir. E eu me lembro, tipo, tanto do que a Rosinha falou, quanto do Fred, sobre nós não olhar, e é uma cena muito forte, que é não olhar para aquilo que Deus quer fazer com a tua vida, com as ferramentas que tu tem nesse momento. Ah, faz sentido. Quer dizer, eu não tenho tudo. Eu não tinha mesmo tudo do que era necessário. E acho que nem hoje tenho. Cada vez mais aparecem situações diferentes que envolvem cuidar de pessoas que eu falo, Deus, me ajuda. E ele faz, e ele ajuda, porque a Sim, realidade é, nunca foi sobre eu, exato. sobre mim, né? Sobre mim, nunca foi sobre o Kaique, foi sobre Deus usar o Kaique. Exato. O Uhum. que Deus estava me pedindo não é, olha, eu quero usar você incrivelmente do jeito que tu estás, eu quero que tu diga um sim para eu poder transformar a tua vida para onde eu sempre quis que você estivesse. Hum. E aí isso mudou, esse shift, por mais que foi, ainda levou um tempo, né? Isso foi só do, ok, Deus, eis-me aqui, envia-me. Mas foi assim, um envio, tipo... Ele amanhã. Pode ser, tipo, um mês que vem, ou o ano que vem, tipo, talvez, depois desse caos, quem sabe? Mas foi um momento, e foi uma oração muito importante, que foi... realmente nunca se tratou de mim. Se tratou de eu aceitar só. Porque Deus ia fazer o resto, Deus ia completar o resto, Deus ia colocar o que faltava. Eu não tinha todas as skills, eu não sabia as coisas que eu precisava saber. Houve várias vezes que eu tive, sei lá, cuidar de pessoas que estavam em situações que eu nunca vivi. Aham. Então, quem é que me ajudou? Tipo, não foi eu, não foi Claro que há uma atenção aqui que quando tu também tens a responsabilidade e sabes daquilo que Deus te chamou, há uma responsabilidade tua de buscar o máximo e o melhor para que tu estejas ali Uhum. da melhor forma possível. Mas isso é uma parte Sim. e não é a maior. A Uhum. maior é mesmo Deus fazer através da tua vida. E ele vai fazer através da tua relação com ele. Uhum. Porque ele vai transformar e vai trazer coisas na tua vida que tu percebes agora que é preciso mudar. Havia coisas que eu nem sabia que eu precisava mudar. Para mim estava incrível. E Sim. depois, olha, não, mas isso você tá falando. Quer dizer, agora as pessoas também estão a te olhar como um exemplo.
Isso. Que é uma coisa que não pesava, nem era necessariamente um pecado. Não era E responsabilidade sua mudar, porque não tinha ninguém olhando pra você, né? Exato, mas agora de repente tem. E o que eu faço com isso? Ou seja, houveram várias coisas que foram mudando depois, mas houve esse momento específico que foi, tu precisa dizer um sim. E eu lembro que depois, entre os choros, entre orações, entre aquele momento de Nansanita, obrigado, Fred, por estar lá, e Rosinha também pelo telefone, Gratidão. gratidão. Eles sabem. Ah, houve um momento que eu falei, ok, eu acho que eu estou pronto para dizer um sim. Ou seja, para mim, aquele momento junta essa história ao início, ou Sim. seja, de eu ter o início de uma revelação de quem Deus é e essa conversão, que não é como se eu, né, mudasse quem eu era, mas essa percepção, Deus tem uma relação comigo. Sim. Ele é um amigo próximo, eu converso com ele, eu tenho tempo com ele, e isso me trouxe um propósito. Muito bom. Uma revelação do propósito. Que, atenção, Deus pode te revelar e você dizer não. Uhum. Ou ele pode te revelar e você dizer sim, e isso Pode realmente passar a vida transformar. toda evitando, né? Exato. Facilmente. Exato. E engraçado que quando isso. Aí pronto, né? Eu disse esse sim, não sabia o que fazer. Ok, levantei, limpei as lágrimas, e agora? Óbvio que as coisas não eram assim. Porque eu tinha. Será que já sou pastor? Será que eu sou pastor? E foi engraçado isso, que a minha visão de pastor, de ser pastor, era isso, era, sei lá, agora eu trabalho pra igreja, sei lá, alguma coisa Vestir assim. gravata. E eu falava, mas eu nunca me vi trabalhando pra igreja, nunca me vi mesmo nisso. E aí foi quando essa percepção foi mudando. Tipo, o chamado pastoral é um estilo de vida, não uma profissão. Nossa, muito bom. E isso eu já vivia, eu já fazia isso. Você já era Eu um já mini era. pastor. E foi bem engraçado, porque tipo, ok, Deus, eu disse sim, mas na verdade eu já tava fazendo algumas coisas. Agora você tava colocando os pontos nos is, né? Tipo, Mas era e importante. dar nome. Era muito importante dar nome. Uhum. Porque além disso te trazer uma certa responsabilidade a mais, que é importante, te faz ter mesmo. Lembra isso que eu falei de minha vida e as coisas sendo adicionadas ao redor? Sim. E não, tipo, o meu propósito com as coisas da minha vida sendo. Sim. Eu acho que é quando tu tem essa percepção que essa ordem muda. Sim. Porque por mais que hoje em dia, eu não trabalho para igreja, tipo, não sou pastor de profissão de carreira, tenho todas as outras coisas da minha vida, mas a minha prioridade é cuidar das pessoas. Sim. E eu vejo isso no meu dia a dia, tipo, sei lá, eu tô a trabalhar e tô fazendo uma cena e alguém me liga e eu sei que tá acontecendo alguma coisa, porque você sabe. E eu, ok. Parece que nada daquilo ali importa. Sim. Eu vou parar e eu vou ouvir e eu vou tentar ajudar. E eu acho que é isso que faz essa diferença, é tipo, a minha vida em prol do meu propósito. Muito bom. E não, tipo, meu propósito é uma esfera da minha vida. Sim. Não é, tipo, e eu acho que essa, se vale alguma coisa essa história inteira, é trazer essa percepção. Às vezes, tipo, a gente tá numa fase da nossa vida que a gente quer que todas as coisas se encaixem, mas ainda não disse esse sim. Sim. E é isso, não é a igreja, ou as coisas da igreja, ou tua relação com Deus, ou teu devocional, ou teu jejum, que vai se encaixar na tua vida. Tipo, Sim. a tua vida é que vai moldar encaixa. aquilo que Deus tá te pedindo. Muito bom. E isso é muito importante. Eu acho que esse shift é o que fez eu viver muitas coisas que eu jamais imaginava. Uau. E aí que vem o posterior a isso, né? Quer dizer, Aham. teve esse momento que para mim foi muito marcante. E Deus é muito engraçado com os timings das coisas, porque eu lembro que eu falei isso, ok? Eu acho que eu estou pronto. Aham. Sim, Deus, tens o meu sim. Ser crente é tão engraçado. Em menos de um mês, eu recebi uma mensagem dos nossos pastores de youth a pedir para eu pregar. E eu, Que loucura! que timing é esse? Que medo. E eu lembro que foi mesmo tipo, muito forte, porque eu tinha orado sobre isso, eu quero entregar isso. E não que o meu cuidado pastoral é revelado através de uma pregação, ou de estar na plataforma, Sim. mas eu acho que foi quase que uma confirmação. Tipo, é Foi aí eu mesmo. mesmo que falei, né? Foi eu mesmo, estamos aqui. E adivinhando sobre o que eu falei na minha primeira pregação da vida, assim, que eu realmente subi para falar, e que era chamado pregação, porque eu acho que a gente faz pregações na vida, sem ser numa plataforma. Sim. Foi sobre Jonas. Olha só, ele pregando sobre si mesmo. Isso é uma verdadeira pregação. Eu acho isso muito bom quando a gente consegue passar uma mensagem daquilo que a gente vive. Uhum. E não só uma mensagem que eu ouvi ou que alguém falou para eu falar. Uhum. É algo que eu estou vivendo. Exato. É algo que eu vivi ou algo que eu realmente aprendi. Porque aí você fala com autoridade. Você tem autoridade para pregar aquilo que você está falando. Exato.
O tema do mês, daquele mês, era Get Out of Your Comfort Zone. Que, tipo, Ah, eu lembra participei desse? desse. Pronto. Não Ou seja, participei tava tudo totalmente. acontecendo ali. Programa Powerhouse, né? Aham. Eu acho que eu lembro também. Yeah. E foi o título era Os Desconfortos de Jonas. E eu, tipo, fiz uma ligação ali com coisas que é isso, que mexem no nosso coração e que estão desconfortáveis no nosso coração enquanto nós não aceitamos o nosso chamado. Muito bom. E quando esse momento acontece, há uma transformação interna desse core lá dentro do coração. Isso foi em 2023, Yeah. maio. Por aí. Acho que foi, porque foi quando eu tava na França, eu tava vivendo o que vocês estavam vivendo, mas eu tava vivendo lá. Ok. Mas era a mesma coisa. O Mário falava os títulos que vocês estavam vivendo no mês e eu falava, Deus tá brincando comigo, né? Você está Exatamente isso. brincando com a minha cara, que é exatamente isso que tá acontecendo. Aí quando ele falou da zona de conforto, eu falei, não. Eu acredito que eu vou ter que sair da minha. Já tô, Deus, já deu. E você pegou nessa altura. Yeah. Muito bom. Foi muito assim, ligado. E desde então, isso foi em 2023, em 2020, final de 2023 foi 2024, eu acho. Ou foi um ano depois? Alguma coisa, posso estar errado. Ok. Não, acho que foi isso mesmo. Final de 2023 para 2024, eu recebo então tipo, um convite para ser o que eu sou hoje, né, na igreja, que é, digamos assim, o meu papel principal. Não que seja isso, né? Temos vários. De realmente cuidar Sim, dos líderes muito bom. de grupo de ligação. Então, ali foi, Deus, tipo, tá tudo encaminhado para isso. E foi essa mudança, esse shift de, ok, eu tenho dons, eu tenho coisas que eu posso dar e talentos, mas isso em si não é o meu propósito. Uhum. Meu propósito é algo muito mais profundo, que tem a ver mesmo com uma mudança do meu próprio eu. Você pode usar todos os seus talentos para isso. Para isso. Quer dizer, em uma equipa de design, uma equipa de técnica de uma igreja, é preciso cuidar das pessoas. É preciso ter tempo para elas, é preciso ouvi-las, é preciso entender o que se passa. Quando alguém, sei lá, não consegue servir ou é irresponsável com alguma coisa, antes da, meu Deus, essa pessoa foi irresponsável, o que está acontecendo com essa pessoa? Sim. Por que ela fez isso? E se não há nada, e aí foi uma responsabilidade, quem é que vai... E quem é que vai fazer isso? Corta as pernas. E lá é você é chamado para cuidar das pessoas. E cuidar Legal. das pessoas muitas vezes envolve confronto, Sim. envolve, olha, está assim. Outras coisas que vão mudando. Eu lembro quando eu... Porque também foi... Deus também foi muito engraçado. Porque eu aceitei, ok, eu posso cuidar dos líderes. De repente, passa um mês que eu tô nesse cargo, abre aspas, muda toda a estrutura e a gente tá indo já para outra etapa onde eu ia liderar líderes, queriam liderar líderes. E eu... Eita. É que é como tá agora, né? Exato. Eu tô numa dessas camadas. Mas eu nem senti nada. Exatamente. O Mário lembra que, tipo, nesse primeiro momento eu falei assim, ok, vou marcar uma reunião com toda a gente, tipo, tipo, a gente até foi num restaurante de Fish, inclusive preciso voltar lá. E eu tava tipo, Mário, agora eu vou estar aqui, tipo, o que se precisar e tudo. De repente passa um mês. Já não vou estar aqui. Já não, ainda tava, né? Mas olha, agora vai ter uma outra pessoa entre nós, mas eu tô aqui. Enfim, foi muito confuso, mas ao mesmo tempo foi muito revelador, porque hoje, por exemplo, a gente tá há um ano disso, né, dessa mudança, e a gente vê, tipo, a diferença que fez as pessoas terem, tipo, uma quantidade saudável de pessoas para cuidar. Muito bom. E hoje a gente então, vai multiplicando, não só por causa que a gente precisa de um número, mas porque pessoas novas estão a chegar, a gente quer cuidar delas, e a gente consegue manter esse número saudável para elas. Sim. Quer dizer, se fosse só eu e a Babi na altura, talvez, se fosse assim até hoje, a gente teria travado muita coisa. Sim. Então, quando eu olho para trás, vejo esse processo todo acontecer, de repente eu estava lá, porque eu precisavam de alguém, e eu estava ali, eu disse o sim, e ok, vamos, e aquilo desbloqueou para que mais pessoas, hoje, por exemplo, tu estás a liderar um grupo. Sim. E Quer tu sendo dizer... liderada? Que tu tá sendo liderado. Yeah. Eu acho isso incrível, eu acho isso muito legal, porque na Hillsong não existe... Pode não ser a única igreja, só que eu sinto que todos os vídeos eu coloco a Hillsong lá em cima, mas é porque eu ainda tô, gente, tá vendo? Não significa que as igrejas não sejam Tem que ter boas, paixão, tá tem bom? que ter paixão. Eu tenho. Mas uma coisa que eu vejo que é muito legal é que não existe medo de crescimento. Uhum. Não existe isso, é tipo, mas vai ficar muito grande. Ninguém quer saber, tipo, ninguém ali parece ter medo de crescimento. É só
tá bom, vai ficar grande, tá bom, é só a gente capacitar mais pessoas, é só chamar mais pessoas. É como se fosse uma coisa tão simples que antes, pra mim, isso não cabia na É, minha cabeça. Tipo, pra não, mim também não. não vamos crescer, gente, pelo amor de Deus, crescer, isso é desumilde. A Uhum. gente não pode crescer, é humildade cristã, tem que manter a Yeah. humildade. Sendo que foi exatamente o contrário que Jesus fez, tipo, olha o tamanho das multidões que seguia Jesus, não era uma coisa pequena. E por que Uhum. que hoje a gente limita tanto? Então, eu acho fantástico isso na Hillsong, que foi algo que, quando você foi contando a sua história, eu comecei a ver mesmo. Que legal. É isso que acontece, é isso que eu tô vendo hoje, é isso que estava acontecendo Uhum. há Há anos. anos. E vai continuar acontecendo, se Deus quiser, porque não é pelo número. Você também Uhum. falou isso. Não é pela quantidade de pessoas que tá lá dentro, não é isso. É a alma das pessoas. Exato. Então, que elas aceitem Jesus, o Mário também fala muito isso, que tipo, que se eles ficarem aqui ou não, não interessa, mas desde que aceitem Jesus e vejam que existe uma comunidade que tá cuidando deles, Yeah. o trabalho tá feito. Yeah. E depois, se quiser ficar e fazer comunidade, ótimo. Se quiser fazer comunidade em outro lugar, ótimo também. Desde que faça a comunidade e entenda a importância de E estar é o ali. valor disso. Muito legal. Que Yeah. lindo. E Uma aí? última coisa sobre isso que tu estás a Sim, falar sim. é isso, algumas coisas elas não é que não mudam, não, elas mudam, mas o que eu vivi, eu gosto sempre de pensar nisso. Se eu olho pro Kaique de 6 anos atrás, eu vejo alguém que, tipo, não tinha nada disso. Aham. E é toda vez que eu vejo alguém novo, tipo, entrar na igreja, tipo, sei lá, pelas portas, eu penso exatamente em mim entrando pela porta pela primeira vez. Alguém que tava, sei lá, confuso, tipo, não sei nem onde é que eu tô, que igreja é essa, não sei do que, Parede grande. que parede preta. Ai, parede grande. Gosto. E olho bem pra ela e falo, não que hoje eu seja, alguma coisa, mas eu penso, há uma jornada que Deus quer com aquela pessoa. Sim, E ela entrou por ali. Talvez o meu papel é só fazer o que fizeram comigo. exato. E isso é uma beleza incrível, que é retribuir o que Deus fez através de outras pessoas na tua vida. Porque eu Muito acho que bom. quando a gente entende nosso propósito, e é isso, cada um vai ter o seu, né, tipo específico, a gente tá falando de cuidado pastoral, há de missões, há de imensas coisas, ahm, mas quando tu entende, tipo, o lugar onde Deus quer te usar, é tu entrar nessa engrenagem do que Deus está a mover e a fazer. Sim. E como tu falou, tipo, não se trata de receber alguém para que essa pessoa faça parte do número da minha igreja, Uhum. mas receber alguém que vai fazer um encontro real com Deus Sim. e que isso vai moldar a vida dela, aqui ou lá fora. Quantas vezes a gente tem pessoas que, sei lá, o Mário ainda sabe mais disso, né? Erasmus, vão passar aqui 6 meses só. Tipo, tem data para entrar e data para sair. Sim. A gente não sabe, a realidade é que todas as pessoas nós sabemos quando vão entrar e quando vão sair. Mas a gente sabe que a gente teve uma linha que se cruzou com ela Uhum. e que essa talvez seja a única influência que tu tenha. E elas estão ali naquele momento, é É o só teu isso que, momento. que É o momento para interessa, tu né? usar e ser usado por Deus ali com aquela possível sementinha que vai ser gerada ali e que Sim. pode fazer a diferença na vida de alguém. É, e eu sempre falo isso. Se eu fui moldado por Deus, tipo, com tudo que eu tinha, com certeza qualquer pessoa pode. Uhum. Porque é isso, eu não acreditava em mim. Tipo, achava mesmo fora de capacidades, tipo, e de repente Deus foi fazendo. Olha, ok, não tens isso. Vamos colocar ali. Depois faz uma care, e depois tá fazendo uma coisa, depois faz um internship, depois vai fazendo uma coisa. Faz tudo bíblico, faz isso que aí, de repente, tipo, coisas que eram issues, problemas no começo, já deixaram de ser. Ou Sim. você vai entrando em outras camadas e aí coisas novas vão ser reveladas, porque isso também é uma coisa engraçada e boa sobre a jornada com Deus, é que ela nunca acaba. É, tem Ela sempre nunca coisas acaba. novas. Há sempre coisas novas. E às vezes pode até parecer assim, meu Deus, assustador. Mas isso é a beleza, tipo, de não viver estagnado. É. No conforto, talvez, daquilo que tu sempre acreditaste. E antes eu via o conforto como conforto. Hoje eu olho pro conforto como sabe aqueles burrinhos que ficam dando Dando a volta sempre a no volta, moinho. assim? Agora eu vejo o conforto como isso. É tipo, não sair do lugar, ficar anos ali, rodando. Fala, não, mas eu tô andando. Mas você tá andando no mesmo lugar, você não viu nada novo. O que que você viu de novo? Nada. Tá só ali. Hoje eu já não consigo ver o conforto como algo bom. Eu já Uhum. vejo como essa roda, esse Exato. negócio, esse Você não looping. sai E do quando a lugar. gente não aceita o propósito, eu vejo muito isso quando a gente não entende o propósito de Deus. Essas coisas acontecem de ficar no looping.
Uhum. E aí depois muita gente questiona, né? Tipo, mas por que que minha vida não avança? Por que que eu não saio do lugar? Por que que eu não consigo? Você fez a oração que o Kaique fez? Olha, Começa daí. e revela muita coisa. Agora eu tô com pra fechar, uma nova oração que eu suspeito que vai fazer muita diferença também. Eita, oração perigosa. Normalmente Orações as que eu... perigodas, que é aquela oração pronto, clássica. Sondar o coração. Deus, sonda o meu coração e Essa é veja o boa. que há de mal. Olha, Essa é boa. essa é boa. Eu vou essa deixar é boa. isso de Essa é boa. spin-off. Antes de acabar, essa é muito boa. Se você quiser repetir, tá tudo bem. Mas se você encontrasse agora o Kaique de 2018, tipo, que acabou de chegar meio perdido com a vida, com tudo que você falou e com só você sabe. Yeah. Tipo, com todo o contexto Kaique de 2018. Se ele aparecesse agora, o que você falaria pra ele? Qual o conselho de vida que você daria pro Kaique de E com toda a minha sabedoria. Você já viveu 6 anos depois. Seis Seis anos aí. depois daquilo. Quase Então, 7 quase agosto. 7 anos, Meu Deus, faz tempo. Então, já deu pra viver algumas coisas, já deu pra aprender bastante. Até porque com Deus, às vezes, em 6 meses, você aprende mais do que É verdade, verdade. em anos. Então, um conselho pro Kaique de Eu 2018. acho que eu daria vários. Assim, tem uma coisa. Antes de dar o conselho. Lá vai eu. Mas não, contexto. São importantes. Contexto importante. Eu realmente. Eu sou muito de pensar que não há nada que foge do controle de Deus e que tudo que acontece na nossa vida, ele realmente escreveu para nós vivermos. Eu sou muito, tipo, eu gosto muito da ideia de pensar que Deus tem todos os mínimos detalhes nas mãos dele. Então, com isso em mente, eu penso que a minha jornada tinha que ser daquela maneira e o que eu sabia naquela maneira era importante para ela ser dessa maneira. Sim. Ok? Então, Com por um certeza. lado, eu penso, se eu voltasse para trás, eu acho que o senhor falava assim, ó, continua. E ia embora. Isso me deixava um mistério. Porque eu acho que não ia afetar nada. Ia te intrigar, né? Ia intrigar. Eu falei, meu Deus. Mas, tirando isso do lado Sim. e pensando assim, Se fosse uma uma pessoa pessoa igual o Kaique, eu diria mesmo para confiar. Eu acho confiar que aquilo de melhor que tu pensa que não vai acontecer contigo ainda é inferior ao que Deus pode fazer quando tu diz um sim a ele. Uau. Porque eu falo por mim, talvez o meu maior sonho naquela altura não tem nada a ver com o que é o meu sonho e o que eu vivo hoje. E eu nem pensava. Havia coisas que eu achava que eu nunca ia, tipo, deixar pra trás. E que hoje, meu Deus, tá lá 2020, 2019. Tem algumas coisas da minha vida que eu lembro as datas, quando elas ficaram pra trás. Uau, Tipo, isso é muito legal. eu tenho uma em setembro de 2019, que tá lá atrás. E é bem engraçado, porque tipo, você vai vendo tudo aquilo que você carregou como, sei lá, como crenças limitantes, tipo, de quem você é, ou do que deve fazer, ou o que tem que ser para poder alcançar alguma coisa, e de repente essas coisas vão ficando para trás, e de repente seus objetivos já mudam, porque é aquilo. Agora não é mais a minha vida, olha aqui, que eu tô, tipo, encaixando as coisas de Deus nela, mas é, tipo, a vida que Deus quer para mim e todo o resto só circular ao redor disso. Sim. Então, eu acho que eu diria confiar, tipo, que o que Deus tem para ti é ainda melhor do que tu achas. E dizer sim. Dizer Ouviu, sim. Kaique? Um outro detalhe. Mas detalhe, Kaique, presta atenção. Dizer sim, mas com uma revelação de Deus que era para tu dizer um sim. Porque também há alguns sims que a gente dá que nem sempre são muito bons. Então, tenha convicção. E quando horários, tipo, por esse sim, tipo, tenha convicção de que Deus está te dando. Eu também já dei muitos sims que não era para eu ter dado. Mas ok, aprendemos com isso. Muito bom! Eu gostei muito, muito obrigada, Kaique, de verdade! Enfim, tô empolgada. O Mário não falou nada. Sabia que eu acho que a gente deveria deixar 5 minutos só pro Mário falar o que pensa disso. falar o que ele quiser. O que você quer falar? Tá bom, ele tá falando francês, pronto. É isso, gente. Um beijinho, tchau. Beijo. Tchau.